Bruce Lee, ação e você. O mestre Bruce Lee dizia: se você gastar muito tempo pensando sobre uma coisa, você nunca vai fazê-la. Essa frase é uma metáfora perfeita para o seu corpo. A sua saúde cardiovascular exige a ação e a atenção imediata, porque no seu sistema circulatório, pensar demais, ou seja, negligenciar os sinais, pode ser fatal. O inimigo silencioso: a aterosclerose. A aterosclerose ou risco cardiovascular refere-se a condições que envolvem o estreitamento ou bloqueio dos vasos sanguíneos. Primeiro, o principal problema é a aterosclerose, que é o dano ao coração ou aos vasos causados pelo acúmulo de placa gordurosa nas paredes das artérias. E dois, essa placa engrossa e endurece, inibindo o fluxo de sangue para os órgãos e tecidos. Terceiro, o seu coração recebe energia através de uma finíssima rede de artérias coronárias. Se esse acúmulo de gordura as obstruir, pode ocorrer morte de alguma parte do músculo cardíaco, ou seja, necrose. Seus indicadores de risco e o que você deve monitorar. Para proteger o seu coração, você precisa monitorar seus números e fatores de risco. Um ou mais dos seguintes fatores são patológicos: colesterol total maior que 240, colesterol LDL, que é o colesterol ruim, maior que 160, sendo que o normal é menor que 130, e o colesterol bom, que é o HDL, é menor que 35, se o normal é de 40 a 60. Você ainda tem outros fatores de risco a considerar: hipertensão, diabetes, mellitus, tabagismo, índice de massa corpórea maior que 30 e, por último, histórico da sua família positivo para doenças cardiovasculares. Se você tem dois ou mais fatores desses que eu falei, o tratamento pode ser dietético e farmacológico, e são essenciais. Como diagnosticar? Agilidade é vida. Quando o fluxo sanguíneo em uma artéria coronária é completamente obstruído, ocorre um infarto, né? Que é o infarto agudo do miocárdio, o IAM, que é a morte de uma porção do músculo cardíaco, ou seja, ele necrosou. O diagnóstico é um ponto delicado de integração entre dados clínicos e de laboratório, onde não são permitidos nem atrasar e nem a gente cometer erro como profissional. O sintoma clássico é a dor intensa, que é a pressão atrás do externo, irradiando para a mandíbula, que é esse osso aqui, ou braço esquerdo. Mas, atenção, 25% dos pacientes não apresentam dor típica, nem dor no externo, nem na mandíbula, nem no braço. O diagnóstico depende da medição de marcadores cardíacos ou do eletrocardiograma. A necrose pode ser reduzida ou evitada graças à rápida administração da terapia trombolítica. Os marcadores de laboratório, o relógio da lesão, né? São as enzimas cardíacas e proteínas que marcam a lesão do músculo cardíaco. E esses marcadores são vitais para você saber o tempo de evolução. O marcador de início da detecção do plasma, o pico de duração da elevação, são importantes para você. A mioglobina, por exemplo, é o início da detecção. No plasma, de 2 a 3 horas você já detecta ela. E pico dela de 6 a 12 horas. A duração da elevação dela é de 24 a 48 horas. É a mais precoce. Muito útil para a suspeita de reinfarto, de infarto, e volta rapidamente aos valores normais. Já a CKMB, da detecção, dura um pouco mais, ou seja, não é tão específico e demora de 4 a 6 horas para o pico para você detectar. Já o pico da CKMB é de 12 a 24 horas e a duração dela de elevação de 2 a 3 dias. Também útil no reinfarto, CKMB. Corresponde à isoenzima do músculo cardíaco. Já a troponina aí tem um início de detecção de 4 a 6 horas, o pico dela de 12 a 24 horas e dura de 6 a 8 dias, podendo chegar até 14 dias. É o marcador de escolha para o diagnóstico tardio, 5 dias após o infarto. Troponina aí, para a gente detectar e ter a certeza do infarto. Se houver reperfusão, ou seja, desobstrução